points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve aos amantes do melhor futebol do mundo. Isso mesmo, quem tá aqui hoje sou eu, Matheus Capanema, já que vou ter uma novidade para vocês. O nosso querido apresentador da primeira temporada do podcast PL Brasil, Júlio César Puiati, nos deixou e vai fazer outros serviços, vamos dizer assim, vai se dedicar a outros projetos da PL Brasil, não só o podcast, mais no YouTube, mais no site, no blog, enfim. Vamos começar a segunda temporada aqui do podcast da PL Brasil e eu tô aqui com um grande amigo meu que permanece. Breno Mauro, seja bem-vindo a mais um podcast do PL Brasil. Fala capa, saudações amigos ligados no podcast PL Brasil. Pois é, o Julião nos deixou, estamos aqui, mas sempre que der a gente vai chamá-lo para ele participar aqui com a gente, para reeditar esse belo trio, essa bela parceria que nós tivemos. Então vamos falar sobre a Premier League, que está de volta, né? Estávamos com saudade. Primeira rodada que chegou bem forte, foi bem interessante, chegou de voadora. Temos novidades como o VAR, assim como vamos falar durante o programa. Temos times que foram surpresas, resultados que, na minha opinião, foram surpreendentes. Uma primeira rodada que mostra o cartão de visitas e que promete bastante para essa temporada 2019-2020. É isso então, Brenão, vamos falar um pouquinho das novidades, né? Porque a Premier League desse ano tem algumas novidades. Começando pelos brasileiros, né? Esse é o ano que mais terá brasileiro na competição. São 23 brasileiros no total, incluindo o nosso querido Edu Gaspar, né? Nosso dirigente que não é jogador, que já foi jogador um dia, veio pro Arsenal, saiu da seleção brasileira. Teve alguns garotos que chegaram, Gabriel Martinelli e o próprio Wesley Moraes, que veio da Bélgica para fazer frente ali, né, fazer o ataque do nosso querido Aston Villa. Douglas Luiz, que enfim jogará uma Premier League, tem vários destaques. Mas as novidades são as seguintes: os jogos da Premier League agora passaram a ter o uso o auxílio, né, do nosso querido VAR pela primeira vez. Vamos comentar isso daqui a pouquinho. Os técnicos poderão receber cartões amarelos dos árbitros na partida como punição, igual já acontece aqui no Brasil. A PL passa a ter um novo critério de desempate, né, pessoal? Caso dois times empatam em pontos, saldo de gols e gols marcados, aí vai para o saldo da partida entre os clubes, que será o desempate, ou seja, o confronto entre os clubes será o desempate. A última novidade é a seguinte: a PL terá uma pausa na metade da temporada pela primeira vez na sua história, né, de Premier League. Será em fevereiro e vai ser uma rodada dividida, 5 jogos em um final de semana, 5 jogos em outro final de semana, para justamente ter um tempinho a mais para jogadores se recuperar de lesões, etc, já que tem muitos campeonatos disputados, não só como a Premier League, mas as Copas, as competições europeias e muito mais. Então, para começar, vou falar o seguinte, umas novidades agora do podcast, né, só pra gente dar uma atualizada pro pessoal aí. Os podcasts agora serão às sextas-feiras, já que teremos vídeo no YouTube terças e quintas-feiras. Então, sextas-feiras o podcast deve sair por volta das 11 horas da manhã para você que quer acompanhar a gente. Então, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais também, viu? Porque lá eu e o Brenão sempre trazemos conteúdos bacanas. Sempre eu e o Breno pretendemos trazer novos convidados. O Julião, igual o Brenão já falou, mas também queremos trazer igual foi na temporada passada, né? Quem sabe o Léo, o Renato Senise, dependendo do tema, dependendo da rodada, a gente vai sempre sim chamar um convidado para participar com a gente. Mas então, bora começar esse podcast direito, Brenão. E o VAR na Premier League, Brenão? Os boatos que eu estou ouvindo nas redes sociais é o seguinte: acabou com o VAR brasileiro, né, Breno? Boatos não, é a verdade, não é isso, Brenão? Exatamente, né? Cada dia um 7-1 diferente, dessa vez mostrando que o futebol brasileiro está muito aquém do nível da Europa, ainda mais nessa questão do VAR. Assim, o VAR, a princípio, antes dessa estreia da Premier League, era um debate muito cercado de que o VAR poderia ser um fator
que pudesse desencandear, que pudesse mudar até a forma dos times, da intensidade de jogo dos times na Premier League. Esse era o grande medo dos torcedores e dos grandes fãs da Liga, da Premier League. Acredito que na primeira rodada não tivemos esse problema. O VAR foi muito bem implementado. Acho que essa temporada passada que eles não implementaram o VAR, acho que foi interessante para eles estudarem para poder colocar numa situação boa. E foi o que aconteceu. Foi muito importante isso. Foi muito importante. O que faltou aqui no Brasil, né? Simplesmente jogaram de cara, né, Brenão? Exatamente. Jogou no susto e a gente vê, isso reflete nos jogos. Os jogos do Brasil já são picotados, até pela forma como os jogadores lidam com a arbitragem, até a forma que eles se comportam dentro de campo. Gostam sempre de arrumar algum tipo de argumento com o árbitro, conversas, atraso de jogo. Fora os apoios, né? Que o juiz só apoia no VAR, assim, de uma forma absurda. Não pode ser assim, não, qualquer coisa o VAR tá vendo. Não, você apita e se tiver algum erro, o cara vai te chamar e vai te ajudar. É isso, é simplesmente isso. O cara ele vai conferir, igual o lema da Premier League diz, né? Pra interferir o mínimo possível na partida. E eu acho isso muito importante, Brenão. Exatamente. Aqui os árbitros, eles têm essa, até cultural, né? Essa forma de trabalhar, de ser um árbitro mais participativo, até roubar o protagonismo em certas ocasiões. Então o VAR nessa primeira rodada, o saldo é positivo. A gente viu já de cara no jogo do Manchester City contra o West Ham, o gol do Sterling. Até na própria transmissão na ESPN Brasil, deu a entender de que o Sterling estava impedido, mas não foi assim. A jogada foi normal, o VAR interferiu cerca de menos de 1 minuto para poder checar e validar o gol, e o gol foi legal. Assim como no jogo do Tottenham contra o Aston Villa, teve uma possível checagem de expulsão, foi totalmente rápido, não interferiu no jogo. O saldo é bastante positivo, hein, Capa? E você falou isso, uma coisa muito legal. Você falou 1 minuto, e 1 minuto foi tipo um dos maiores tempos, né, Breno? Porque assim, no jogo, por exemplo, que eu assisti, acompanhei do Leicester versus o Wolverhampton, o Wolverhampton teve um gol anulado com o VAR corretamente, e foi o seguinte, 26 segundos. 26 segundos, Breno. No jogo do Everton, né, na primeira rodada também, Everton e Crystal Palace. Isso. O VAR interferiu, fez uma revisão de um lance em 16 segundos. Então, assim, é isso que a gente espera do VAR. O VAR é importante, é necessário? É necessário. É justiça pro futebol, e isso demanda por quê? Porque o futebol, ele move muito dinheiro, move muita paixão, e tem que ter justiça, tem que ganhar o melhor, tem que ganhar o certo de acordo com as regras. Mas você não pode parar 30 minutos, 10 minutos, sei lá, de jogo, igual tem 10 minutos aqui de acréscimo, nesse final de semana no jogo do Palmeiras aqui no Brasil, por exemplo. Não pode, 10 minutos de jogo é paralisado, você tira o ritmo do jogo, você deixa os jogadores nervosos, o juiz perde o controle, o juiz só se apoia no VAR. Então assim, eu acho que tem que ter uma mudança no Brasil, porque a Premier League começou e mostrou como se faz. A melhor liga do mundo já começou voando, né, Brenão? Só para complementar, a Série A italiana, a própria Bundesliga, elas que implementaram de vez o VAR na temporada passada, foram bons exemplos. Champions League também foi um bom exemplo. Acho que a Premier League se espelhou nessas ligas para poder começar dando tudo certo também. Brenão, vou falar aqui os jogos da rodada para você aí de casa que ainda não acompanha, que não ficou sabendo como ficou os placares. Na sexta-feira, dia 9, teve Liverpool e Norwich. 4-1 pro Liverpool. Nesse jogo foi marcado pela lesão do goleiro Alisson. Vai ficar fora algumas semanas com uma lesão na panturrilha do pé. Quando foi bater o tiro de meta, sentiu e teve acho que uma ruptura do músculo da panturrilha. Foi alguma coisa desse tipo. West Ham e City. 5-0 City fora de casa, hein, pessoal? O City já começou a todo vapor respondendo o Liverpool. Esse jogo já foi no sábado. Crystal Palace e Everton 0-0. Burnley 3, Southampton 0. Watford 0, Brighton 3. Bournemouth 1, Sheffield United 1. Tottenham 3, Aston Villa 1. Leicester 0, Wolverhampton
0, esse jogo já no domingo. Newcastle 0, Arsenal 1 e Manchester United 4, Chelsea 0 no derby, o único derby dessa rodada. Então, Brenão, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco a sua surpresa. Quem foi a surpresa da rodada pra você? Eu diria o time surpresa, não o jogador surpresa. Então, o Burnley pra mim foi a surpresa e o Brighton também foi a surpresa. O resultado do Manchester United pode ser até uma surpresa, mas acredito que foi um resultado mais enganoso, a gente vai falar mais sobre isso. O Burnley foi uma surpresa porque pela temporada passada, que não foi boa, e jogando em casa contra o Southampton, mas o estilo de jogo do Burnley funcionou muito bem, é uma vitória muito fácil. Acredito que a atuação do Ashley Barnes foi uma das atuações que permite, se a gente for fazer uma seleção da rodada, permite inseri-lo nesse contexto, inseri-lo na seleção. Foi um time que eu gostei bastante. E para mim, o Brighton, né? A gente não esperava que o Watford fosse perder em casa, né, por 3-0 do Brighton. Um Brighton que é um candidato, assim como na temporada passada, a permanecer na Premier League, já começa ganhando de um time que provavelmente vai ficar no top 10. Acho que foi, para mim, também uma grande surpresa. E quanto ao Manchester United, acho que mais pela atuação, né? Pelo início do Chelsea. O Chelsea parecia que ia engrossar mais, complicar mais a partida. E o United foi incisivo, foi preciso. O menino Rashford foi muito importante, foi decisivo na partida. Martial muito bem. Um time com Pogba inspirado, e mostra que com Pogba rendendo o que se espera dele, esse time com a defesa ajustada, com o Maguire que fez uma boa estreia, é um diferencial. Então, se a gente for colocar nessa briga do Big Six, o United e o Chelsea parecem que vão correr ali por fora, mas o Chelsea acredito que fica com o pé atrás, né, por esse início de temporada de Frank Lampard. Frank Lampard que está estreando no comando do Chelsea, uma estreia péssima. Há muito tempo que o Chelsea não tinha numa estreia de um treinador com uma derrota. Acho que isso é um fator para refletir para a temporada, porque a temporada do Chelsea vai ser longa, tem Champions League, não vai ser uma temporada só dedicada à Premier League. Então, para o Chelsea, o alerta já está ligado desde a primeira rodada. Então, Brenão, eu concordo com alguns que você disse também, viu, meu cara? Eu acho que pra mim a principal surpresa foi o Brighton. O 3-0 fora de casa contra o Watford, né? O Watford que fez boas contratações, o Watford que fez boa temporada passada, né? Assim, tem bons jogadores, tem até um time superior, ao meu ver, do que o próprio Brighton, mas o Brighton jogou de uma maneira fenomenal, né? O Brighton que trocou de técnico, né? Agora é o Potter, e assim, ele mudou a ideia de jogo. O Brighton jogava sempre defendendo, fechado, agora ele joga num 3-4-3, né, que marca um 5-4-1, e foi o time que menos fez gol ano passado, fez apenas 35 gols ano passado, na temporada, né, dos que ficaram, é bom dizer, dos que ficaram. Então, assim, já começar fazendo 3 é um bom sinal, e não tomar nenhum é um sinal melhor ainda, né. Fora de casa, 3-0 no Watford, é um jogo que o time jogou muito bem, um time muito chato, que tem bons jogadores, contratou bons jogadores, né? O Murray continuou, o Stephens continuou, o Proper, Pascal Gross, mas assim, lembrando que Neil Maupay e o Florian Doni que entraram, fizeram gols, então assim, são jogadores que podem incomodar. Acho que o time do Brighton é um time muito, muito arrumadinho, que pode dar trabalho, não esperava isso de cara. E outro resultado que foi um pouco expressivo, né? Eu já esperava a vitória do City contra o West Ham, mas 5-0, assim, uma sapatada, uma tamancada de cara, eu não esperava. Achei que o West Ham, assim, me decepcionou um pouco. O Burnley também foi uma surpresa agradável, né? O Burnley, que é um time que joga geralmente fechado, mas em casa já mostrou que vai levar perigo, que vai incomodar. O Ashley Barnes, igual você falou, o Goodmanson, o McNeil. É um time que contratou pouco, né? Contratou apenas o Peters, o Drinkwater, que veio do nosso querido Chelsea, e o Jay Rodrigues, apenas contratações pontuais, e fez um bom jogo, conseguiu uma boa vitória sobre o Southampton do Ralph Hasenhuttl, né? Que é um treinador que acho que não só eu, como o Breno, como o Júlio também, quando a gente estava aqui, a gente falava muito que é um treinador que a gente espera muito. Ele foi mal nesse jogo, né? 3-0 do Burnley foi um resultado que eu também não esperava. E o do United, assim, falando agora, acho que a gente pode falar do resultado do United, o Brenão. É um resultado enganoso, né? É um 4-0, assim,
a um 4-0 que não mostra o que foi o jogo. Foi um jogo complicado, só que o United chegou e definiu nas oportunidades que teve, né? Igual você falou, o Rashford foi muito cirúrgico, foi muito bem, o Martial também foi bem, e depois que já havia feito 3-0, o 4 saiu normalmente com a entrada do estreante Daniel James. Pra vocês terem noção, eu trouxe aqui até essa estatística do jogo. O Chelsea teve 18 chutes contra 11 do United, 7 do Chelsea foram no gol, 5 do United. De 5 que foram no gol, 4 entraram do United. O Chelsea teve mais posse de bola, teve mais passes e teve mais precisão em passes. Teve mais escanteios também, falando ofensivamente assim. Então assim, é um time que teve um volume de jogo legal, é um time que não pressionou, mas teve bola, conseguiu jogar, mas realmente o time do United foi cirúrgico, foi preciso e conseguiu a vitória. Acho que também deve aos garotos, né, Brenão? E Capa, é aquela coisa, né? O Solskjaer já tá fazendo um trabalho de um tempo. Há mais tempo, não a temporada inteira. Meio temporada à frente do Lampard, vamos dizer assim. Mas em relação ao time do Chelsea, que tá passando por um momento complicado, não pode contratar, tá com um treinador novo, o Sarri abandonou o barco e foi pra Juve. Muito jovens também, né, Brenão? Exatamente, é um time muito jovem, tem um jogador que é bastante interessante, que a gente pode abrir o olho de quem está nos ouvindo para o futuro, que é o Mason Mount, que vai ser um cara importante, que já trabalhou até com o Frank Lampard na passagem dele pela Championship. Então acho que assim, o Chelsea tem bons valores, jovens valores, mas tem um elenco limitado. O ataque ainda não está definido, o Tammy Abraham não sei se é o cara ideal, ainda está muito novo, vai oscilar. Nessa partida contra o United foi assim. Acredito que o diferencial desses dois times está no elenco, né? Que o United não foi tão forte no mercado, as especulações estavam muito fortes, mas trouxe o Maguire, isso aí dá um upgrade no setor defensivo. E o Bissaka, né? E o Wan-Bissaka, claro, um dos melhores laterais direitos da Premier League da última temporada, se não o melhor, na minha opinião, sobrou ele junto com Alexander-Arnold, fizeram grandes temporadas, e ainda mais ele pelo Crystal Palace. Então, pra gente ser sincero, Brenão, o Wan-Bissaka é o melhor defensivamente e o Arnold melhor ofensivamente. Pronto. Exatamente, os dois se complementariam. E acredito que essa diferença entre as duas equipes, ainda mais o Chelsea tentando definir seu padrão de jogo, isso aí fez a diferença. Falta um atacante pro time, falta aí no caso de meio campo, e sem Hazard o time sente, né, na criação. Ficou dependendo do Barkley e isso fez toda a diferença. Concordo com você, acho que o Hazard faz muita, mas muita falta para esse time do Chelsea. Um jogador que já vinha fazendo boas temporadas há algum tempo, né? Sendo um jogador importantíssimo. Temos, só citando alguns jovens valores para a galera que não conhece, o goleiro Kepa é jovem, mas já está aí há algum tempo, já é um cara firme, né? Acho que o Christensen é um bom jogador para a gente ficar de olho. Jorginho Kovacic já é um jogadores com uma idade mediana, assim, a galera já conhece. O Mason Mount, o Tammy Abraham, que foi o artilheiro da Championship passada. Tem o Kennedy, né, o brasileiro Kennedy, que pode entrar bem pelo aquele lado esquerdo ali, principalmente no lugar do Ross Barkley. Eu não gosto do Barkley aberto, acho que o Barkley tem que ser mais centralizado. E também tem o Christian Pulisic, que foi o único contratado, né, que ele foi contratado em janeiro e só chegou agora. Então assim, vai ter que trabalhar muito ainda o Lampard. Acho que tem um futuro promissor, eu diria, não vou falar brilhante, um futuro promissor, mas ainda tem que trabalhar hard, né, muito para conseguir alguma coisa nesse campeonato, alguma coisa com esse time nessa temporada. Agora, só para terminar uns destaques aqui, o Tottenham fez 3-1 no Aston Villa, mas um jogo também enganoso, o Aston Villa estava ganhando, o Tottenham virou mais ou menos no final do jogo, empatou, e depois o Kane fez até 2 gols, mas assim... E o Kane fez gol no mês de agosto, né? O que não é normal acontecer. Você lembra disso, Brenão? Bem preguiçoso no mês de agosto. Ele começa bem preguiçoso, depois destrincha. Esperava mais do Everton com o Crystal Palace, um 0-0 um pouquinho chato, eu diria. O Sheffield United conseguiu um bom empate contra o bom time do Bournemouth. E os destaques são mais ou menos esses aí. O Arsenal conseguiu uma boa vitória fora de casa por 1-0. Sempre ele, né? Pierre Aubameyang, o time do Arsenal é outro time que tem bons jovens valores. Eu queria que você falasse, assim, não vou falar o craque da rodada, mas
um ou dois jogadores que você acha que foram os destaques da rodada, não falando do time, mas sim do jogador em si, individualmente. Bom, não dá pra fugir desse jogador, até porque primeira rodada, jogando fora de casa contra o West Ham, você já faz logo 3 gols e consegue ser o destaque de uma goleada contra o West Ham. Eu vou dar esse prêmio de craque da rodada pro Sterling. Sterling sobrou, tá mantendo o nível da temporada passada e de repente uma prévia de que pode ser até melhor. Ele que nas mãos do Pep Guardiola, a gente já ressaltou em outros podcasts, a gente está sempre falando sobre isso. O Sterling vem evoluindo, vem se mostrando um jogador muito importante. Então acho que atualmente, se a gente for pegar, depois do Kane, ele é o principal jogador inglês em atividade, né? E o Kane fazendo esses 2 gols da virada do Tottenham sobre o Aston Villa no mês preguiçoso de agosto, acredito que vai brigar também pela artilharia, até pode ser o favorito, porque esse mês de agosto que ele não fazia gol, é um mês que pode ser um diferencial, porque não contava-se com o mês de agosto com os gols, e passa a contar. Isso aí faz toda a diferença para um cara que tem média acima de 20 gols na Premier League por temporada. Vale destacar também, como já falei... Absurda essa média, né, Brenão? É bom destacar, absurda essa média. Mostrar que ele é um jogador diferenciado e que já tem um patamar, assim como do Agüero e do Aubameyang. Essa briga vai ser muito interessante. Acredito que também outro destaque, que eu já dei aqui, mas vou enfatizar, é o Ashley Barnes, que fez 2 gols na vitória do Burnley sobre o Southampton. São esses 2, 3 jogadores que eu vou destacar para essa temporada. Mas o meu craque da rodada é o Sterling. E para você, Capa, quem é o craque da rodada? Esses dois aí não tem como a gente tirar, né, Brenão? Acho que é até complicado a gente tirar, assim. Eu acho que o Sterling é o craque da rodada porque fez 3 gols, né? Hat-trick, mostrando para todo mundo que realmente melhorou a sua finalização. É um jogador que é muito mais incisivo e decisivo, né? Ele é muito mais as duas coisas agora. É um jogador que tem um potencial de crescimento absurdo e tá mostrando e tá evoluindo que pode chegar a esse potencial máximo. Então, gosto muito. Eu acho que o Guardiola tem um dedo muito forte nisso. Acho que o Barnes é legal destacar, 2 gols, igual você disse. Eu queria destacar o Pierre Aubameyang. Aubameyang que foi essencial na vitória do Arsenal, um gol com muita frieza, né? O que ele sempre faz. É um cara que cheira gol também. E é um time que foi com muitos jovens, né? Maitland Niles, o Papazdopoulos, o próprio Guendouzi, o Wilcox e o Wes Nelson, e o Aubameyang segurou sim a barra e decidiu. Então acho que o Aubameyang é um cara que a gente tem que sempre destacar, e lembrando que os dados deles, 33 gols em 50 jogos de Premier League. Absurdo, tá? É um absurdo o que tem feito o Pierre Aubameyang. E queria só destacar, por último, assim, não é um destaque, mas ele não foi o craque é o Sterling, mas eu queria... Falei do Aubameyang, falei também do nosso Barnes, mas, assim, um zagueiro, tá, Brenão? Só pra acabar. O nosso zagueiro do Brighton, o Dunk e o Duff, 2 bons zagueiros, mas o Dunk deu um passe pro gol absurdo. O gol foi do Neil Maupay, que veio da segunda divisão também. Um passe absurdo, que o Dunk já é um bom zagueiro, já se fala que o Leicester tá de olho, já tem outros times de olho nele. Muito bom zagueiro, deu um passe absurdo. Que o time, agora os zagueiros estão jogando mais com a bola, né? O time muito ofensivo no 3-4-3. Ele enfia uma bola em diagonal e deixa o Neil Maupay na cara do gol. O Maupay. Então, assim, o Maupay só tocou pro fundo do barbante, né? Fez o gol, mas eu queria destacar principalmente por essa jogada. Foi um jogador muito... Foi não, né? É um jogador muito importante pro Brighton. Então, esses foram nossos craques da rodada. Agora, Brenão, o tema que eu mais gosto na temporada. E menção honrosa pro Rashford, pro Pogba e pro Salah. Não podemos não falar desses jogadores, mas eu acho que não tiveram tantos destaques igual os outros, né, Brenão?
projeção da temporada. Eu gosto muito de falar nisso, porque a gente sempre erra e é sempre enganado por trabalhos que surgem, que a gente fala, não é possível que esse cara conseguiu fazer isso, e isso acontece demais, mas é muito legal falar disso, é muito legal falar de contratação. Acho que o nosso erro, não só meu, quanto o seu e do Julião na temporada passada, foi o Fulham, né? Ninguém esperava que o Fulham fosse tão mal. E nessa temporada eu queria que você falasse um pouquinho da projeção ali. Primeiro, vamos falar de título. Você fecha no Liverpool e do City ou não? Vai ficar entre esses dois, com certeza. Acredito que tá mais pro City. Acredito que o Liverpool também vai fazer jogo duro, que nem na temporada passada, mas tá mais pro City porque mantém esse padrão de jogo. É um time que tá sobrando bastante, é um time que tá muito bem estruturado. É difícil falar se vai ser Liverpool ou City, porque tem a questão do confronto direto. Se os dois fizerem as lições de casa e não perderem pontos, o que é bastante difícil, acredito que essa temporada mais ainda, que os times vão estar mais preparados para enfrentar as duas equipes. Acredito que o City está mais um degrauzinho acima, vamos dizer assim, pelo trabalho do Pep Guardiola. Mas Brenão, pode vou ser te corrigir, não é um degrau acima, meio pé acima, né? Meio pézinho só, acho que tá no mesmo degrau, pode ser? uma diferença muito sutil, muito pequena. Vai depender da temporada, como vai se desenhar. Vai Acho o depender elenco do City um pouco melhor também, não sei se você concorda. exatamente como o Mourinho disse durante a transmissão do Manchester United contra o Chelsea, que ele deixou claro que na briga pelo título estaria o City, o Liverpool, o Tottenham e o time B do City. É isso. Exatamente, não foge muito daí. O Tottenham vai correr por fora, mas acredito que o sarrafo está muito alto entre os dois. Acho que vamos ter mais uma temporada histórica beirando aos 100 pontos. Então fica entre City e Liverpool. Vamos ver como é que vai se desenrolar nas competições europeias também, porque de repente o City pode dedicar um foco mais à Champions League, e isso pode ser um caminho facilitador para o Liverpool, né? Muito bem lembrado, Breno Mauro. Por quê? O City tem esse tabu de querer passar na Champions, de querer chegar a uma final de Champions. Isso pode atrapalhar em determinado momento. Ele pode querer focar mais na Champions. E assim, nesse momento o Liverpool pode aproveitar. Acho que também temos que ficar de olho nesse possível fator que pode influenciar a decisão do título. E Brenão, vamos lá então. Eu e você concordamos que o City está um passinho à frente e que o fator talvez decisivo, se o Liverpool e o City manterem o mesmo sarrafo, pode ser essa Champions. Fechado aí. Combinado? Você tá comigo ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Tô contigo, Cap. Então, beleza. Agora vamos falar um pouquinho de Big Six, ou melhor, quem do Big Six vai brigar pelo G4? Eu vou até já meter o dedão aí e vou opinar por você, que City e Liverpool estarão nesse G4. Como primeiro e segundo lugar, por exemplo, ou primeiro e terceiro, né? Não sei, mas eu acho que os dois estarão classificados para Champions. E quem são os outros que brigam por essa vaga, ou quem você acha que vai ficar com essa vaga? Bom, para mim o Tottenham e Arsenal são duas equipes, acho que já estão praticamente certas. Pode acontecer algumas eventualidades como o United, mas para mim atualmente o Tottenham vai brigar ali por fora pela terceira colocação e o Arsenal vai ficar com a quarta colocação, até pelo investimento que o Arsenal fez, mas a gente não sabe como é que vai se desenvolver, até pelo fator da fase defensiva do time, né? O Arsenal que começou bem ganhando do Newcastle, coisa que não é normal, ganhar fora de casa e sem tomar gols. Na temporada passada não foi assim, o time sofreu bastante. Acho que isso é um presságio de que pode ser bom. Mas o meu fator de preocupação, o ponto de desequilíbrio desse Arsenal, acho que é o setor defensivo. Trouxe o David Luiz do Chelsea, acho que vai agregar bastante, mas não funciona por aí. A gente não sabe como é que o David Luiz vai render na equipe do Arsenal, mas acho que é uma equipe mais pronta que o United e o Chelsea para essa quarta colocação. Então acredito que o Arsenal vai brigar sim pela quarta colocação, acredito que classifique para essa pré-Champions League para a temporada do ano que vem. Vamos ver como é que vai se desenrolar também na competição europeia que vai disputar, né, que é a Europa League,
Eu já cravo como o favorito a conquistar esse título, até porque reforçou muito bem com o Nicolas Pepe, é interessante o ataque com o Aubameyang e o Lacazette, o meio-campo do Sebadios. Sebadios é um excelente jogador, é um jogador que faltava ali para dar essa dinâmica no meio-campo, uma vez que o Ozil já não está rendendo mais, já está fazendo hora extra no Arsenal. E outra coisa, o Mkhitaryan tá jogando mais aberto, né? Não tá jogando centralizado, então também tô com você, acho que o Sebadios vai acrescentar demais na criação. E o Unai Emery tem peças ali para mexer no meio-campo, o Torreira, o Xhaka, o Guendouzi, que fez uma boa partida com o Newcastle, está evoluindo, acho que pode ser um cara importante. Perdeu o Ramsey, que é um jogador importante, que era importante para o Arsenal, mas acho que do meio para frente o time está bem mais definido. Vamos ver nas próximas rodadas se a defesa vai se acertar. Tô mais ou menos com você. Acho que sim. Acho que o Tottenham, Liverpool e City estão praticamente classificados. Não assim, praticamente porque tem que disputar o campeonato, tem que vencer jogos. Mas eu acho que os três são favoritaços a pegar 3 vagas da Champions League, independente da posição. Acho que Arsenal e United brigam pela próxima. Acho que o Chelsea vai ficar com uma Europa League. A briga do Chelsea vai ser essa Europa League ali. Acho difícil pegar uma vaga na Champions. Tomara que isso possa surpreender a gente e dar trabalho tanto para Arsenal quanto para United. Mas assim, acho que o United e o Arsenal estão em estágios diferentes em relação ao Chelsea. Acho que estão um pouco acima. E acho que o Arsenal está um pouquinho acima do United. Porque o United, para mim, essa temporada é uma incógnita. Eu não sei o que esperar do nosso querido Solskjaer. Eu acho que trouxe boas peças para a defesa, mas e aí? Sempre fica naquele, será que vai? Será que vai? Então não sei. Se for, acho que tem grande chance de pegar uma Champions, mas acho que vai ficar, tenho medo de ficar só no Será novamente. E o Arsenal é um time mais estruturado, né, com uma dupla de ataque muito forte, gosto muito do Aubameyang, gosto muito do Lacazette, e com os jovens ainda, que tem o Wilcox, tem o Reiss Nelson, que é um jogador fantástico, que fez uma excelente temporada pelo Hoffenheim, o Daniel Ceballos, o Nicolas Pepe chegando ali, o ataque é muito forte. Igual você falou, vai ficar na defesa a incógnita. Então assim, acho que o Arsenal é um pouquinho na frente, mas não me surpreenderia se o United pegasse essa vaga. Agora falando assim da parte de cima ali, né? Quem vai surpreender esse ano? Porque temporada passada, só pra lembrar, o Chelsea tá na Champions, né, pessoal? Então mais um fator que eu acho que vai ser difícil para ele no campeonato, porque ele vai querer se dedicar a Champions. Então assim, acho que vai ser um fator que pode atrapalhar o Chelsea nesse sentido de campeonato. Mas aí, Brenão, eu queria saber de você agora, o fora do Big Six, né? Temporada passada ficou 7º Wolverhampton, 8º Everton, 9º Leicester, 10º West Ham e 11º Watford. A diferença desses times são apenas 7 pontos, a diferença do 8º Everton para o Watford é apenas 4 pontos, o Wolverhampton foi melhor que esses times. E aí, o que você acha que vai ser essa briga? Nessa briga eu diria por Europa League, né? O Wolverhampton brigando novamente para a Europa League, já que conseguiu sua vaguinha na pré da Europa League, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Interessante essa temporada do Wolverhampton, né, Capa? Acho que o Wolverhampton vem para essa temporada com uma novidade, né? Temporada retrasada jogando só Championship e Copas, agora vai ter esse cenário de Copas, Europa League e também a Premier League. Para o elenco e para o Nuno Espírito Santo é um fator de preocupação, porque não é um elenco tão recheado quanto o elenco do Big Six. Então isso vai fazer diferença sim no rendimento da Premier League. Então por isso que na briga pela 7ª colocação, digamos assim, o melhor entre os times fora do Big Six, eu vou colocar o Everton, porque o Everton, acho que mantendo a base com o Richarlison e o Kian, que foi uma excelente aquisição frente ao mercado, ainda mais pegando ele da Juventus, que se está... E por um valor assim até abaixo, eu diria, né, Breno? Exatamente, foi uma 27 barganha. milhões, mais ou menos. Exatamente, a Juventus que fez um péssimo negócio de vender pro Everton, e o melhor cenário para ele se desenvolver é na Premier League, nessa liga, ainda mais num time como o Everton. Acredito que ele pode ter o mesmo cenário que o Lukaku teve como destaque do Everton, e isso é interessantíssimo. Acho que só que com muito mais poder de fogo, né? Porque agora tem Richarlison, Bernat e Sigurdsson. O Lukaku não tinha esse poder de fogo, era Miralas, Steve Pienaar,
né? E o Ross Barkley no início de carreira. Então, assim, acho que é um Lukaku com mais poder de fogo ao seu lado, né, Brenão? Exatamente, não podemos esquecer do Lucas Digne, que fez uma excelente temporada passada, é um excelente lateral, já começou muito bem na partida contra o Crystal Palace, foi o man of the match dessa partida, então acho que o Everton é o time mais pronto ali para tentar confirmar essa expectativa, né? Porque na temporada passada a expectativa era alta e não foi confirmada. Então acho que o Everton ele pode ser o primeiro candidato a essa sétima colocação e para mim o segundo time é o West Ham. O West Ham perdeu de 5-0 para o Manchester City, eu sei, mas o estilo de jogo do West Ham é o estilo de jogo de propor a partida, né? Enfrentou um City e quis duelar com o City é um time superior, tomou um 5-0, mas eu acredito que o time do West Ham é um time bastante interessante, trouxe o Haller, que se destacou na Bundesliga. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Inteligente, ele oferece para o time assistências e gols. Ele não é só um centroavante que é dedicado a fazer gols, não é um centroavante ao melhor estilo Peter Crouch, né, vamos dizer assim, ao melhor estilo também Andy Carroll. Ele é mais completo do que isso. E também temos que destacar a volta do Lanzini, né? O Lanzini que vai jogar ali com o Felipe Anderson no meio campo. É um time bastante interessante, sim. Eu acho que o Everton e o West Ham são as duas equipes para mim que tem mais possibilidades ali de brigar pela sétima colocação. Vale destacar o Wolverhampton, que deve brigar também, o Leicester e o Watford. O Watford com esse início deixa a gente um pouco em alerta, né, em relação ao que o Watford vai brigar pela temporada, mas pelo top 10 ali, acredito que vai tá forte. Eu acho que, só para complementar, todos esses times que eu citei, Wolverhampton, Everton, Leicester, West Ham e Watford, também vão brigar nessa temporada. Acho que vai ser mais ou menos por aí também, tá? Acho que essa sétima, oitava, nona colocação vai ficar entre esses times que investiram bem. Eu espero que o Everton possa dar algo a mais, até incomodar para uma Europa League, até incomodar o Big Six. Eu acho que o Everton tá nessa crescente, vai começar a fazer seu estádio, quer dar esse passo a mais. Acho que o West Ham, o Everton, né, que eu falei, mas eu acho que o West Ham já deu esse passo a mais com o estádio, por exemplo, já tá numa crescente legal. Espero que se firme mais com o Pellegrini e tô com você. Acho que esses dois times podem se surpreender. É difícil falar do Watford depois do último resultado, mas assim, o time do Watford é um time chato, um time que incomoda muito, mas eu acho que vai ficar por aí. Eu esperava mais o Southampton, e espero mais o Southampton sempre, só que tem investido pouco nas últimas temporadas, então eu acho que o Everton é o principal candidato pelo investimento que fez, pelos jogadores que tem e pelo tamanho do clube. O Leicester é um time muito arrumado, que sempre tem que ficar alerta, porque é um time que tira muito ponto dos grandes. E o Wolverhampton, o meu único medo é essa temporada europeia, essa Europa League, poder atrapalhar um pouquinho na Champions League, né? Um dos times mais legais de se ver, e empatou com o Leicester 0-0, são dois times muito parelhos, muito parecidos, jogam em estilos diferentes, mas de elenco eu digo, e acho que a gente tem que ficar de olho sempre no Wolverhampton, porque é um time que o Nuno Espírito Santo tem na mão e contratou bons valores. O Cutrone e o Valero são muito bons jogadores e podem acrescentar demais essa equipe, então vale ficar de olho. E Brenão, para acabar a projeção da temporada, eu queria que você falasse os seus candidatos a rebaixamento. Quem você acha que não escapa ou briga para tentar escapar essa temporada? Bom, para mim, eu vou por eliminação. Norwich e Sheffield United vão brigar com certeza. Acredito que o Southampton, o Brighton... É muito difícil essa temporada, tá? Difícil. É muito difícil. Eu acho assim... Porque o Aston Villa acho que não vai brigar. Acho que vai ficar ali no meio termo. Eu acho que o Aston Villa vai brigar. Eu acho que os três que sobem sempre brigam. Independente de que o Wolverhampton foi muito bem, o objetivo é ficar. Beleza, vamos colocar o Aston Villa ali. Eu acho que ele tá um degrau acima dos outros, sim. Do Norwich e do Sheffield. Mas eu tenho a impressão que o Norwich acho que vai... não tem nome tanto de peso assim, mas foi um time arrumadinho na temporada passada. Acho que vai brigar para tentar ficar também. Não acho que a chance de cair é grande, mas espero que fique, porque é um time que se estruturou legal, né? Conseguiu um bom acesso. O Sheffield é um time chatinho também. E já conseguiu um time arrumadinho, com o Bournemouth, que é muito difícil. Exatamente. E um time que não vem, que tá de volta à Premier League depois de alguns anos, né? Então, assim, é o time que mais dos três
que subiram, é um time que mais tempo não estava na Premier League. Então eu acho que é sempre legal, a vontade que esses times entram é diferente. Assim, mas os três eu botaria na briga. Eu, pelo que eu tive a impressão, acho que o Brighton vai ficar. Acho que essa mudança pro Brighton foi muito positiva. Então acho que ele consegue a sua permanência de novo. Mas acho que o Southampton e o Burnley tem que ficar de olho. E Crystal Palace, tá? Gosto muito do Crystal Palace, mas eu acho que o Crystal Palace tem que abrir o olho. É um time que muito bem fora de casa, mas em casa sempre tem dificuldades. Não somou ponto com o Everton já de cara. Na verdade, somou um ponto só com o Everton de cara, com um a mais até. Mas assim, é difícil. Essa temporada pra mim é a mais difícil. Porque temporada passada dá pra gente colocar o Cardiff, o Huddersfield, o Brighton, talvez o Southampton. Acho que esse foi os nossos palpites. E a gente errou só o Fulham. Essa temporada é muito difícil, porque eu coloco o Norwich, mas ao mesmo tempo com o pé atrás. O Norwich pode incomodar, mas a gente nunca sabe o que esperar, né? Vai que esse time engrena, porque pegou o Liverpool, não é parâmetro, pegou um time muito diferente do dele, o campeão da Europa contra o campeão da segunda divisão. Então assim, é muito difícil, previsão para não cair, mas eu fecho com você, e acho que esses três que subiram, né, não tem como, e essa última vaga vai ser muito difícil pra ver quem vai cair, viu, Brenão? Acho que é bem complicado. Mas vai ter um miolo ali entre Southampton, Newcastle, Brighton, Crystal Palace. O Newcastle é outro time que tem que abrir o olho, tá? Tem que abrir muito o olho o Newcastle. Mudou o comando. Não sei, mudou o comando, tá complicado. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu vou só falar a próxima rodada pros nossos queridos ouvintes, que é a seguinte: começa amanhã, no sábado. O primeiro jogo, 8h30 da manhã, Arsenal e Burnley. Um jogo legal de se ver, principalmente pela vitória do Burnley no primeiro jogo. Southampton e Liverpool, vamos ver como que o Southampton se comporta contra esse grande Liverpool. Brighton e West Ham, a rodada tá prometendo demais. Everton e Watford, Norwich e Newcastle, Aston Villa versus Bournemouth, City e Tottenham, um clássico, vale a pena abrir o olho para esse jogo. Sheffield e Crystal Palace, Chelsea e Leicester, Wolverhampton e Manchester United. Não tem um jogo nessa rodada que não vai ser legal de se ver. Porque, por exemplo, Norwich e Newcastle são times parecidos, que a gente quer ver como vai se comportar. Aston Villa e Bournemouth também são times parecidos. Sheffield e Crystal Palace. E fora que tem esse clássico, né, Brenão? Então, essa é a próxima rodada, a segunda rodada do melhor futebol do mundo, pra você ficar ligadaço, porque vai estar pegando fogo, on fire, como diria meu amigo Júlio César Puiati. Brenão, um grande abraço pra você, muito obrigado pela companhia, pra essa largada da nossa segunda temporada do podcast. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do formato. Um grande abraço, viu, Brenão? Valeu, Capa, um grande abraço a todos, a toda a nossa audiência, claro. Gostaria de deixar claro a todos, sempre dou essa enfatizada, né, para continuar sempre com a gente no podcast. Nossos vídeos no YouTube estão agora 2 vezes por semana. Nosso blog tá fluindo bastante também. Nossa paginada no visual ficou bem interessante, ficou bem legal. Sempre produzindo ótimos conteúdos para você. E essa segunda rodada promete bastante. Acredito que o grande jogo da rodada, não dá para fugir de Manchester City e Tottenham, mas o Wolverhampton e Manchester United na segunda-feira vai ser um jogo bem interessante. Vamos ver o que o United pode aprontar fora de casa contra o Wolverhampton. O Wolverhampton, que na temporada passada deu muito trabalho ao Big Six, foi o time que mais tirou pontos do Big Six. Então é isso, Capa, um abraço a você, queria agradecer a todos. Segunda temporada de volta. Próxima sexta-feira estamos de volta com mais podcast PL Brasil e tamo junto. É isso, Brenão, sempre um prazer estar contigo, meu amigo. Pessoal, a gente que ama esse campeonato, todo jogo é muito importante, todo jogo é muito legal, então fique de olho, dê uma chance para a Premier League, que ela é maravilhosa. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana, viu? Tchau, tchau!